Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa expressão de que nós estamos vivendo a era da informação. Não é isso? E é uma expressão com a qual eu, por exemplo, não concordo. Muita gente diz que aqueles que detêm informação são as pessoas mais poderosas. As empresas que produzem e tratam informação são aquelas mais influentes, mais capazes de moldar a realidade. Só que aí eu fico pensando o seguinte, pensem no caso da imprensa, né, que muitos consideram um quarto poder. A empresa mais importante de produção de informação hoje no mundo, que é o Google, não produz um único grama de conteúdo jornalístico sequer. Não produz nenhuma informação e não administra o conteúdo da informação. Ele é apenas um grande hub, uma espécie de plataforma de transição de vários tipos informacionais. E um grande futurólogo, né, um sujeito que pensa o futuro, um francês chamado Alain Manck, ele diz que em 2018 né, será o ano em que o Google vai comprar o New York Times, né, que é a maior marca jornalística do mundo, por $1. Ou seja, uma empresa de informação que durante muitos e muitos anos era vista como absolutamente importante, cada vez mais vai deixando de o ser. No momento em que nós temos informação chegando para nós no nosso telefone celular, no smartphone, no iPad, no tablet, no PC, no MacBook Air, de todas as formas possíveis, na televisão, no papel, a informação se tornou algo tão comoditizado, tão disponível para todos, que ter informação não é mais um diferencial tão importante. De modo, a meu ver, ser incorreta essa ideia de que nós estamos vivendo a era da informação. Mas aí outros vão dizer o seguinte, não é a era da informação que nós estamos vivendo. Nós estamos, na realidade, vivendo a era da educação. Né? Ou seja, você organizar a informação de uma determinada maneira, né, para que uma determinada pessoa, ou uma empresa, um país, por meio da educação, né, consiga alçar um lugar ao sol. Aliás, esse ano, que é um ano de eleições presidenciais no Brasil, vem sempre essa história de que a educação é um tema super importante, é o tema mais importante de todos, e a partir da educação nós teríamos uma espécie de panaceia, um remédio para quase todos os males. Só que aí eu fico pensando no seguinte, ao sul do Brasil, tem um país muito abençoado, com riquezas naturais, uma população relativamente pequena, um solo fertilíssimo, e que no final do século XIX já tinha atingido um número de alfabetização e acesso à escola para crianças até 12 anos de idade, que o Brasil só conseguiu chegar um século depois. E esse país se chama Argentina. A Argentina é um país que investiu pesadamente na educação dos seus cidadãos. Para que vocês tenham uma ideia, a Argentina já ganhou 5 prêmios Nobel. 1 na área de Química, 2 na área de Biologia, 2 na área de Literatura. O Brasil, como país, que tem uma população 6 vezes maior do que a Argentina, nunca ganhou um único prêmio Nobel. E não apenas isso. Em 1920, por exemplo, Buenos Aires, né, capital da Argentina, era uma cidade que tinha mais livrarias do que Londres, ou mais teatros do que Paris. Uma vida cultural, uma vida educacional muito importante. E esse país, tão educado como é a Argentina, aliás, para aqueles que conhecem Buenos Aires, né, sabem que você pegar um táxi, né, para ir do seu hotel até o restaurante, é uma discussão que pode ser uma discussão literária ou filosófica, ou sobre política, porque o próprio motorista de táxi é um sujeito muito educado, não do ponto de vista da polidez, nesse caso eles também são, de vez em quando tem o nariz empinado, mas, em geral, eles têm excelente formação educacional. E ainda assim, esse país que começa o século XX como o 4º país mais rico do mundo, termina o século XX, começa o século XXI, como um país essencialmente pobre. Então, apenas educação não basta
para caracterizar a nossa área. Eu dei o exemplo de Argentina. Vou dar um outro exemplo de um país onde eu tive a experiência de viver durante 6 meses, que é um país em relação ao qual as pessoas têm muitas ilusões. É um país chamado Cuba. E eu vivi em Cuba no segundo semestre de 1992. Já faz bastante tempo, 22 anos. Quando eu saí da faculdade, eu entrei no Instituto Rio Branco, né, que é a Academia Diplomática Brasileira, me tornei diplomata de carreira. E na minha época, sempre quando você terminava a Academia Diplomática, você era mandado para um estágio num país latino-americano. E era por sorteio. E eu fui sorteado para ir para Cuba, justamente no ano em que acabou a União Soviética, que era uma espécie de mãe de tudo aquilo que Cuba precisava, né? Porque a União Soviética comprava tudo que Cuba tinha com preços políticos, não é isso? E quando a União Soviética acabou, de repente, também acabou toda aquela fantasia que era a pujança econômica de Cuba. Mas uma coisa que me marcou muito naquele período é que, quando eu cheguei no país, só havia 5 horas de energia elétrica por dia. Das 24 horas por dia, 5 horas apenas, na média, de energia elétrica. Era justamente no começo da noite, porque a televisão cubana passava as novelas da Globo, né, as novelas brasileiras. Então, isso nunca podia faltar, senão gerava uma comoção social no país. Mas, no resto do dia, pouquíssima energia elétrica e faltava praticamente tudo em Cuba. Como, aliás, hoje também, em grande medida, ainda é assim. Mas uma das coisas que mais faltava em Cuba era gasolina, petróleo. Tanto que, nos anos 91, 92, 93, todo o sistema público, não é, de transporte coletivo em Havana entrou em colapso total. Então, como é que as pessoas iam trabalhar? Não iam trabalhar ou iam de bicicleta. E eu era diplomata da Embaixada do Brasil em Havana. Eu morava razoavelmente longe da embaixada. Eu morei num hotel onde o Ernest Hemingway, né, o grande escritor americano, também morou nos anos 50. E aí eu disse para o pessoal da embaixada, gente, como é que eu vou trabalhar? Porque eu não tenho onde comprar gasolina. Aí eles me disseram o seguinte, olha, é fácil. Como o senhor tem passaporte diplomático, uma vez a cada 15 dias chega um navio-tanque da Costa Rica. E aí o senhor vai conseguir comprar um pouco de gasolina, nós vamos estocar na embaixada alguns barris de gasolina, e o senhor vai contratar um carro com motorista em Havana. Eu falei, mas eu sou terceiro secretário da embaixada, ganho, sei lá, 2.500, 3.000 dólares por mês, como é que eu vou contratar um motorista? Aí eles me disseram, não, mas o senhor vai poder contratar alguém ao qual o senhor vai pagar alguma coisa como 30 dólares por mês. E que tem o próprio carro dele, não é nada impressionante, é um daqueles carros Lada ou Mokba, aqueles carros russos horrorosos, né, dos anos 70, mas o senhor vai ter esse motorista consigo. Muito bem, contratei o sujeito, que se chamava Paco, um sujeito quase que militar, né? Sempre no hotel ele estava pontualmente ali, muito fechado, mas quando eu fazia uma pergunta para ele, sobretudo uma pergunta que envolvia algum assunto de natureza quantitativa, ele era um espetáculo. Paco, qual é a distância entre La Habana e Varadero? Aí ele dava distância em quilômetros, dava distância em milhas, se tivesse um pouco mais de trânsito, um pouco menos de trânsito. Ou então, Paco, quando foi fundada essa cidade? Ele sabia tudo sobre aquela cidade. Qual era a latitude, a longitude, temperatura média do ano. Aí um dia, com um pouco mais de proximidade com o Paco, eu perguntei a ele o seguinte, Paco, tu eres um tipo tão inteligente. E ustedes aqui em Cuba têm uma educação que toda a gente elogia. ¿Por que tu não has ido à universidade? E aí o Paco olhou para mim e disse, pero eu he ido à universidade. Eu sou engenheiro naval. Aí eu falei, mas como, Paco, possível, né? Você, engenheiro naval, não há nada de demérito na profissão de motorista, né, ou de chofer, mas você está todo como chofer. Então, na realidade, eu descobri que ele tinha se tornado engenheiro naval estudando na Universidade de Havana nos anos 70. Nos anos 70, havia um acordo de cooperação educacional entre Cuba e a União Soviética. E ele tinha aulas com professores russos, em russo. E aí tinha um tradutor
né? Conforme o sujeito ia dando aula em russo, alguém traduzia para o espanhol. Então, imagine, um curso de 5 anos deveria demorar 10, porque para cada frase que você fala, você tem que reproduzir tudo. E na suposição de que tudo aquilo que você disse está bem traduzido. Então, havia já aí um problema muito grave, que era o problema da comunicação. E aí tinha um outro problema, que é o seguinte: o Paco me disse, com grande orgulho, que ele tinha estudado em manuais de construção de navios dos anos 20. Tem um grande filme da história russa chamado O Encoraçado Potemkin, né, que muita gente acha que é um filme do cineasta Sergei Eisenstein, acham que é o maior filme de todos os tempos. E ele, portanto, havia estudado construção de navios baseado em conhecimentos datados dos anos 20. Então, aliás, tem outra coisa engraçadíssima. Ele me contou com muita satisfação de que uma das especialidades dele como engenheiro naval era o desenho e o cálculo de cascos de navio quebra-gelo. O que gera um outro problema enorme, porque, no caso da Rússia, né, durante 80% do ano, as saídas litorâneas estão congeladas. Então, é importante você ter barcos quebra-gelo. Mas Cuba, que é um dos países mais quentes do mundo, você não quebra gelo para nada, a não ser para fazer mojito ou daiquiri, não é? Aqueles drinks que são característicos do país. E, para isso, não precisa de um diploma de engenheiro naval. A minha conclusão era que apenas a educação não bastava, porque ela não tinha pertinência, ela não tinha atualidade e, sobretudo, ela não tinha um fim concreto a partir daquelas noções, o Paco pudesse ser uma grande ferramenta de desenvolvimento para Cuba e para ele próprio. Né? Ou seja, para fins de engenharia naval contemporânea, ele era tão analfabeto no assunto quanto eu. Então, só educação não basta. Mas eu tenho certeza também que muitos de vocês devem ter ouvido que, na realidade, esse mundo que nós estamos vivendo é o mundo da era do conhecimento. Não a era da informação, não apenas a era da educação, mas a era do conhecimento. Quer dizer, a educação precisa ser transformada em conhecimento, em ciência. Não é isso? Que pode, portanto, levar ao desenvolvimento dos povos e à prosperidade das empresas. E aí eu fico pensando, e eu cheguei à conclusão que isso também não é verdade. Vejam o caso da União Soviética. Essa história toda da União Soviética voltou muito agora porque o Putin invadiu a Crimeia, tem toda essa crise na Ucrânia, e muita gente acha que o Vladimir Putin está tentando, digamos assim, uma reedição do que foi o Império Soviético. E eles, sem dúvida alguma, investiram pesadamente na geração de conhecimento. Tanto que levaram, primeiro uma cadelinha, que chamava Shaika, e depois um astronauta, o Yuri Gagarin, à órbita terrestre, ao espaço sideral, muito antes dos Estados Unidos. Aliás, quando Kennedy se torna presidente americano nos anos 60, ele falou assim: nós precisamos voltar a ultrapassar a União Soviética na corrida espacial, porque os soviéticos estavam na frente. Os soviéticos que começaram no século XX com uma sociedade essencialmente rural. E era impressionante como aquela sociedade soviética conseguia produzir um foguete que mandava um homem ao espaço, mas não conseguia fazer um despertador que tocasse na hora, um fogão que esquentasse a comida ou uma bicicleta que rodasse. Então, uma grande desconexão entre o mundo do conhecimento e o mundo das aplicações práticas. Então, meus amigos e minhas amigas, eu estou chegando à conclusão, de que a melhor maneira da gente descrever esse tempo no qual nós estamos vivendo, e se vocês não se lembrarem de nada do que eu venho a dizer na tarde de hoje, lembrem-se disso que eu vou dizer agora, é que nós estamos vivendo a era da inovação. E aí vocês podem cair para trás dizendo o seguinte: olha, você não está me dizendo nada de novo. Porque desde o momento que a gente poliu a pedra,
Isso é uma inovação. Quando nós inventamos uma carroça, aquilo é uma inovação. Quando os ingleses fizeram o primeiro motor a vapor, ou a máquina a fiar, aquilo era uma inovação. Então eu vou qualificar a minha era da inovação. Nós estamos vivendo a era da inovação por destruição criativa.